Saudações, meus queridos amigos ouvintes do canal O Hermeneuta. Hoje nós iremos fazer uma reflexão sobre como funciona o tarô. Esse vídeo faz parte da playlist introdutória de como aprender tarô do zero. Então, aqui eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o seu tarô, como é que acontecem as coisas para que a carta sempre diga exatamente o que vai acontecer. E mesmo que você não acredite na sincronicidade, nas energias, ou que a carta realmente irá representar aquilo que você tirou, saiba que junto com essa explicação você vai passar a entender que o tarô é uma ferramenta que vai muito além de apenas a arte divinatória. É uma ferramenta que serve até para um ateu aprender muito em relação à vida. Bem, para iniciar, eu vou tentar fazer uma breve história do tarô. Já tem um vídeo aqui sobre história do tarô, eu devo ter refeito o vídeo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o tarô. Bem, o tarô, como a gente conhece, são inúmeras lâminas, são arcano, arcano que significa segredo, mistério. O tarô tem diversas lâminas, arcanos, e cada uma delas tem diversos símbolos que tem uma representação, que significam uma coisa, certo? Então, quando a gente pega um tarô, a gente tem que entender bastante cada um dos símbolos dele e o que ele representa, porque vocês vão entender mais pra frente, quando eu explicar como ele funciona e a importância de se saber o significado de uma das coisas. Bem, fazendo a breve recapitulação histórica, a gente pode entender primeiro que antes do tarô existir, quem fazia esse trabalho eram os líderes tribais que tinham toda essa conexão com o espiritual, essa intuição muito aguçada e faziam os diversos rituais e entendiam muito sobre a natureza, sobre os ciclos dela e assim eles conseguiam meio que auxiliar e dar um caminho mental para as pessoas de acordo com o que elas estavam passando. Eles davam bons conselhos e eles entendiam os ciclos da vida, eles entendiam que tudo que acontece tem um significado, tem um motivo, e muitas das vezes eles conseguiam dar a palavra amiga para fazer com que aquela pessoa entendesse, sobrevivesse, diríamos assim, aquele momento com mais resignação e desenvolvimento. E nisso a gente consegue perceber que sempre precisou existir uma ligação com o todo, uma ligação com o divino, independente da religião, independente da região onde essa tribo se desenvolvia. Depois de um certo tempo, era algo consciencial que eles desenvolvessem alguma crença, em algum sentido, em algum ser maior divino que os criou, no caso Deus, Tupã, Ra, Zeus, Horus, Odin, tanto faz qual seja o nome do deus, tanto faz qual seja o poder natural que ele tinha, sempre existiam deuses, seres acima de nós que faziam com que tudo existisse e controlavam a nossa realidade. Se a gente parar agora para refletir, seguindo essa vertente, existe um ser inteligente por cima de tudo isso e existe um motivo para que tudo seja como é. Partindo desse pressuposto, eu tenho de fazer uma citação à lei hermética da vibração e dar uma breve explanação para vocês de como ela funciona. A lei hermética da vibração fala que tudo vibra, tudo tem energia. A gente sabe que até a matéria condensada, ela tem energia e ela vibra de certa forma, mas agora eu estou falando no sentido mental. A nossa mente vibra. Eu gosto sempre de fazer uma analogia para explicar a afinidade e a lei da vibração. Pense que a sua mente, a cada pensamento que ela tem, ela gera uma pequena linha. E cada vez que você repete esse pensamento, uma linha igual se forma. Então, se eu penso que eu gosto de estudar tarô, isso vai gerar linhas de eu gostar de estudar tarô. Cada vez que eu pensar mais nisso, mais linhas iguais ou parecidas existirão. E cada vez que eu pensar repetidamente numa mesma coisa, mais linhas iguais irão surgir. E com o tempo essas linhas irão entrelaçar formando tranças. Com o tempo essas tranças vão se unir formando cordas e por aí vai, cada vez mais grossas de acordo com a quantidade de pensamentos repetitivos relacionados a determinado tema nós temos. Então,
O que é a lei de afinidade? A lei de afinidade é quando a minha corda mental de um determinado assunto ou interesse acaba atraindo a corda mental de alguém que tem o mesmo interesse. E isso faz com que exista afinidade entre nós e também os desafetos também existam. E em todo local estão cheios dessas cordas, estão cheias dessas energias. Por isso que quando a gente vai num local espiritualizado, a gente se sente mais tranquilo, mais leve, mais bem. A gente vai num local mais natural, onde poucas pessoas foram, a gente se sente muito melhor, porque tem pouca energia de pensamento, diríamos assim, presa. Os espíritos dizem que quando a gente vai num centro espírita, numa igreja ou qualquer local de fé e de força religiosa, os espíritos benéficos desse local trabalham conosco, limpando as cordas que são permitidas. Afinal, nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolha de produzir as cordas que nós queremos ou não. E isso é a importância que gera o autoconhecimento e a limpeza energética. Nós temos de ter muito cuidado sobre o que pensamos, porque o pensamento tem poder, o pensamento tem atração e por aí vai. Mas isso eu explico em outro vídeo. Agora eu estou explicando sobre esse poder mental, sobre essa lei da vibração, porque entendendo que a lei da vibração existe, nós percebemos que existe um outro plano repleto de energias, onde os meus pensamentos, as minhas certezas, a minha fé, a minha energia se manifesta, assim como a energia de todas as outras pessoas. Então eu sou como se fosse uma antena viva e ao tempo inteiro eu estou projetando sinais energéticos para esse todo, para esse plano espiritual. E esse plano espiritual energético vibra e manifesta e interfere na nossa realidade. Então é como se o tempo inteiro eu e todas as outras pessoas estivéssemos enviando sinais de antena e esses sinais energéticos se unem e geram forças e geram acontecimentos na realidade, tanto dos humanos quanto dos espíritos. Com isso, o plano espiritual, o plano astral é repleto de energia. Então, o tempo inteiro a minha energia e a energia dos outros estão interagindo e a energia dos outros e a minha estão direcionando a minha vida e a de todos os outros. Então, por exemplo, se eu utilizo da minha energia para eu seguir um caminho com muita determinação, é provável que a minha energia vá me fazer uma boa barreira energética para que eu consiga passar por cima das energias que tentem me impedir de alcançar esse caminho. Por isso a importância do autoconhecimento. A gente vai ter uma boa barreira energética em relação a tudo e a todos. Mas voltando para a lei da vibração, então essas energias o tempo inteiro estão ao nosso redor. Por isso existe a sincronicidade, o acaso, que é como o Paul chama as energias que eles não conseguem compreender, que fazem com que as coisas aconteçam. Isso é uma fala de um espírito, que não existe acaso. Acaso é o nome que a gente dá aos encontros energéticos que a gente não sabe explicar. Então, existe esse todo energético e esse todo energético está interagindo com a gente. Então, o que os nossos ancestrais fizeram? Tentaram encontrar uma forma de se comunicar com essa energia, de entender essa energia e de como ela vibra. E aí tem esses médiums, tem a intuição, tem as sensações e por aí vai. E aí a gente pode voltar mais um pouco e daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz essa explicação e como ela vai colar com tudo. A gente pode lembrar um pouco dos ciganos para vocês entenderem melhor como funciona isso. Os ciganos, como vocês sabem, eles têm muita fé, eles têm muita crença, eles têm esse poder, entre aspas, da praga, que nada mais é do que a intenção que eles colocam com muita energia e tanta confiança e tanta certeza que realmente acontece. Então a praga nada mais é do que um aglomerado de energias que eles enviam com uma intenção, e aqueles que não têm uma proteção energética para não deixar com que isso lhe afete, acaba aceitando e afetando. Assim a mesma coisa é com os rituais magísticos, os rituais entre aspas, magia negra. Mas citando os ciganos, eu não estou citando no caso negativo, eu estou aqui contextualizando para a gente entender como é que funciona algo que começou o tarô como ele é. Os ciganos, eles têm tinham um costume
de jogar o cara ou coroa, apesar de que esse costume não é específico deles, mas eu vou fazer aqui uma analogia. Para aqueles que já assistiram a série The Peaky Blinders, lá ocorrem momentos onde Thomas Shelby, que é um dos atores principais, ele toma as principais decisões do que vai acontecer na empresa que ele tem, jogando uma moeda para cima e fazendo isso no cara ou coroa. Num dos primeiros fatos da primeira temporada, ele faz isso para ele ver se ele ganha um automóvel. Se ele ganha um automóvel, que na época era muito dinheiro, ele simplesmente vai até outro amigo cigano e ele oferece uma troca de alguns cavalos por esse automóvel. Aí ele fala com esse amigo cigano que ele vai decidir da moeda. Aí um escolhe cara, o outro coroa, ele joga para cima e o resultado que sair, quem ganha leva o automóvel. E por que ele faz isso? Por que ele tem tanta fé nisso? Esse jogo do cara ou coroa, ele surgiu há muito tempo atrás como uma forma de testar a fé, de crer na fé. Segundo a crendice, aquele que jogava a moeda para cima e ganhava, ele tinha recebido a bênção dos deuses, a sorte dos deuses. Os deuses do acaso, os deuses energéticos, decidiram que ele era mais meritório de ganhar aquela situação. Então, todas as vezes na série, que não são poucas, que ele joga a moeda para cima e decide a situação, ele tá fazendo isso, ele tá testando a fé dele, ele tá testando a confiança dele, a certeza dele de que o que ele tá fazendo é o melhor. Tem um episódio que ele vai jogar essa moeda para poder ver se ele perde um dos bens materiais mais importantes para a família dele, que é o ferro velho, de onde todo o império, diríamos assim, deles começou. E ele joga a moeda para cima e ele fala que se ele perder na moeda, ele perde e ele entrega tudo para o cara que tinha desafiado ele. Então isso mostra a confiança, a certeza, a fé que eles têm. E isso mostra o quê? Que existem energias por trás que comandam tudo, que gerem tudo, e esse ato de jogar a moeda é um início para esse momento de fé, para o entendimento dessa fé, para o início dessas adivinhações, para o início do entendimento de como funcionam as energias e o futuro. Então, naquele ato da moeda, se concentrou de certa forma tudo que iria se desencadear no futuro daquela situação e energeticamente, sincronamente ocorreu de que a moeda caísse da forma correta para que o futuro fluísse beneficamente para aquele que mais tinha propriedade para fazer o bom uso daquela situação. E disso, desse hábito de jogar a moeda, muito do tarô iniciou. Só que as pessoas queriam cada vez mais entender os sinais que esse universo poderia dar, as intuições que ele poderia dar, de uma forma que ela entendesse melhor, que tivesse mais palavras, que tivesse mais sentido, mais símbolos. E o tarô surgiu disso. Cada uma das cartas é repleta de símbolos, de historinhas, de coisas que a gente pode abstrair e aprender, porque aquela carta meio que representa a fala do universo. O verbo do universo. É como se eu estivesse perguntando ao universo, o que é que vai acontecer nessa situação? E como tudo é síncrono, como nada é por acaso, o universo me entrega exatamente a carta que representa a resposta dele. Então eu vou interpretar o símbolo que tem na carta, o significado que tem na carta, para que assim eu absorva o que o universo está me dizendo de conselho, o que ele está me falando do que vai acontecer. Então o tarô e as adivinhações surgiram bastante dessa tentativa de encontrar fórmulas, de receber esses conselhos da sincronicidade do universo, de tentar interpretar para onde essas energias que eu citei antes estavam se movimentando e o que provavelmente, de acordo com as probabilidades, iria acontecer energeticamente. Então, daí que vem esse hábito. Isso começou com as cortesãs lá antigamente, que elas tentavam descobrir o futuro, tentavam fazer adivinhações e elas utilizavam desses símbolos. Como elas acreditavam na intuição, elas acreditavam que elas iriam escolher a carta correta, que iria representar simbolicamente o que o universo tinha para dizer em relação daquilo, o que o fluxo energético da pessoa, da situação, tinha para dizer em relação ao que aconteceria em relação a essa situação.
Então, voltando para aquilo que eu falei de como a nossa mente funciona, de como as nossas energias são emitidas, o tarô nada mais é do que uma ferramenta de interpretação dessas energias. Ele vai saber o que as suas energias, o que seus pensamentos e o que os pensamentos e energias do todo está fluindo energeticamente para que aquela situação ocorra da forma que vai ser. Então, a carta vem para simbolizar como a situação está fluindo energeticamente. Então, se uma pessoa perguntar como vai ser meu relacionamento, energeticamente, com base em como as pessoas estão pensando agora, nas atitudes que elas tiveram até agora, o relacionamento vai ser assim. Todos nós que já assistimos filmes que tem viagem no tempo e algo do tipo, a gente sabe que uma das primeiras regras na lei em viagem no tempo é não mude nada do que aconteceu, evite ter o máximo de contato possível com as pessoas que estão no evento, porque qualquer coisinha que você fizer pode mudar todo o futuro, toda a realidade. Isso é o maior perigo na viagem do tempo. Então, ao fazer uma tiragem, a tiragem está fazendo uma suposição da linha temporal que tem mais chances conforme as atitudes que foram tomadas até agora na situação e as energias que estão vibrando no todo, do que irá acontecer se isso for feito. Mas vamos dizer que, sei lá, uma pessoa recebeu esse conselho do tarô e ela mudou totalmente as atitudes dela em relação ao que aconteceria. Então, já mudou a tiragem. Então, o tarô é uma projeção da linha temporal com mais probabilidade de acontecer. Ele vai interpretar essa energia. Por isso que o tarô é uma ótima ferramenta para uma pessoa mudar as atitudes dela. Se ela fizer uma tiragem, como é que vai ser meu dia? E dela que o dia dela vai ser péssimo, que ela vai ficar muito triste, que ela vai ficar muito para baixo e que ela não vai ter felicidade alguma. Se ela fizer essa tiragem e perceber isso, ela pode tomar as atitudes para que o dia não seja assim, para que o dia seja o melhor de todos, e assim ela ir moldando a realidade. Esse é o nosso poder de sermos magos. Inclusive, assistam o Arcano do Mago. Esse é o nosso poder de moldar a realidade e transformar a nossa vida. Se você tomar uma boa atitude agora, se você pensar em que você vai mudar a sua realidade, que se você começar agora ou amanhã a fazer exercícios, você pode impedir uma doença cardíaca que você vai ter há, sei lá, 20, 30 anos. Então, assim que funciona o tarô. E é assim que a gente deve entender. Ele é uma ferramenta para entender a sincronicidade, para receber essas intuições, para receber essas comunicações, essas ideias que o todo tem para nos mandar. Então, é uma forma de se comunicar com o universo através dos símbolos, através dos arquétipos. E agora, para explicar melhor para quem não vai para essa vertente mais divinatória, é a parte de estudo de cada lâmina. O tarô é formado de arcanos, como eu já falei, e cada um desses arcanos, cada um desses símbolos nas cartas são arquétipos. Arquétipo é um termo que vem do grego archê. Archê significa tipo um barro primordial, tipo aquilo, um barro que ainda vai ser moldado pelos deuses e tudo mais. E o prefixo archê com o sufixo étipos, arquétipos. E o sufixo tipos foi cunhado junto, como a gente conhece hoje, a Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia analítica, quando ele se afastou de Freud. Então, os arquétipos são tipos de personalidades, são formas desse barro archê que foram moldadas com determinado tipos. Então, os arquétipos são lâminas de conhecimento, são formas de personalidade, tipos de personalidade. Então, cada uma das cartas são símbolos que podem nos ensinar muito em relação à vida. Cada uma das cartas ali fala sobre como a gente lidar com determinados momentos e coisas que acontecem em nossa vida. As cartas dos arcanos menores, do naipe de copas, nos ensinam a como lidar com as nossas emoções. Dos arcanos de espadas, nos ensinam a como nos dar com a nossa razão. Do naipe de fogo, a como dominar e controlar e manifestar a nossa vontade. E o naipe do elemento terra nos auxilia a como materializar as coisas que nós queremos na nossa realidade. Então, mesmo que você não acredite em tudo não acredite em tudo que eu falei, não acredite que uma tiragem de uma carta, uma puxada de uma carta possa ter tanto poder de escolha, tanto poder do que vai acontecer assim, pelo menos
Busque entender cada um dos símbolos, que eu tenho certeza absoluta que você vai ver muito melhor com você mesmo e vai entender muita coisa sobre a mente humana. Afinal, cada um dos arcanos agrega o conhecimento de anos e anos, desde os primórdios, de como se lidar com a realidade, de como se lidar com a nossa essência, com a nossa confiança, como lidar com as nossas emoções, com os nossos intempéries de ser um ser humano. A mesma coisa são os signos. As pessoas hoje em dia são muito positivistas, elas querem todo embasamento científico, mas aí é que tá, os signos não surgiram com o intuito de dizer que um planeta lá no fundo do céu na hora que eu nasci significa isso e isso. O mapa astral funciona? Funciona. Existe? Existe. Os planetas realmente têm atuações sobre nós? Tem. No caso de nós que acreditamos nisso e conhecemos essa essência energética que cada um desses planetas tem. Mas se você não conhece, se você não acredita, se para você isso não é verdade, tá bom, tudo bem. Se você não acredita, cada um dos 12 signos são lâminas de personalidade que você pode estudar todas as 12 e aprender a como dominar os aspectos negativos para que você não deixe esses aspectos lhe dominarem na sua vida, mesmo que você não acredite que você é escorpiano, que é taurino ou libriano, estude todos os signos, porque você pode ter uma parte negativa de algum deles, e estudando esse signo e como equilibrar a energia dele, você vai estar se lapidando, você vai estar se conhecendo, você vai estar evoluindo e se melhorando. Ou então você pode conhecer os lados positivos de cada um desses signos e saber como potencializá-los, como melhorá-los, como fazê-los serem cada vez melhores em sua vida. Então, estudar esses arquétipos, essas formas de personalidade, essas simbologias, tem um grande valor para o autoconhecimento, para o autodesenvolvimento. Se dediquem a isso, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. Mesmo que não seja para você fazer tiragens, mesmo que você não acredite em nada disso, estude cada uma das cartas, veja a riqueza de detalhes e de aprendizados e de ensinamentos sobre nós mesmos que nós podemos tirar sobre cada uma delas, que eu tenho certeza que você, mesmo sendo ateu, só sendo um curioso que gosta de aprender sobre o lado espiritual e sobre o significado das coisas, vai se conhecer, se entender e aprender a se dominar com muito mais profundidade. O tarot tem muito disso, do lado da fé e do lado do racional, do lado do simbolismo e do aprender em relação a como nós funcionamos. Existem diversas formas de tarot que a gente nem percebe. Aqueles livrinhos com cartinhas, com conselhos diários que a gente às vezes abre, a gente pega a cartinha, tudo aquilo é de certa forma uma forma de tarot. Se a gente souber extrair de certa forma o verdadeiro conhecimento, a gente aprende muito. E para finalizar, eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, que me ajudou a entender bastante de como funciona a sincronicidade e todas essas energias para que o tarô e outras ferramentas mágicas funcionem. A frase diz assim: que o Deus do acaso olha para aqueles que olham para ele. O Deus do acaso olha para aqueles que olham para ele. Aquele que busca esse conhecimento, aquele que busca tentar aprender e observar e tirar o conhecimento disso, ele vai tirar, ele vai aprender. E tem outras formas de você tirar tarô, por exemplo, tem pessoas que pedem um conselho para o universo e dizem: o primeiro número que eu ver daqui para frente vai ser o conselho que eu quero. Aí vamos dizer que você vê a placa 08 de um carro. Pronto, você vai lá e pesquisa o arcano 8 do tarô e o significado dessa carta. E vai vir um conselho para você. Afinal, tudo está síncrono, tudo está funcionando perfeitamente. Basta você ter fé, basta você ter aprendizado. E mesmo que não seja verdade, mesmo que não funcione, é um bom conselho, é um bom aprendizado a carta que pode lhe ajudar a lidar muito melhor com a sua própria realidade. Então, esse é o vídeo introdutório de como funciona o tarô, de como funciona a sua energia e de como ele nos auxilia no processo de autoconhecimento. Eu espero que vocês possam continuar conosco durante todo esse processo de aprendizado e eu desejo que cada um de vocês tenha o sucesso em suas vidas, porque o sucesso é a única possibilidade. Que assim seja.